Graça e paz, igreja. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, que Ele possa inundar todo o coração, que Ele possa encher de graça, de alegria, de poder, de unção, que nós possamos nessa noite ser cada vez mais abençoado, que nós possamos sentir a unção, a glória, o poder, a manifestação da graça do Senhor a cada dia que nós vivamos nessa terra, que nós possamos testemunhar da sua misericórdia sobre nossa vida. Amém, igreja? Amém, glórias a Deus. Mais um dia na presença do Senhor, glorificando o nome dEle, pois Ele é digno de toda a honra. Honra maior é a nossa de estarmos aqui ministrando a palavra de Deus, tamanha responsabilidade, ao qual nós fazemos com amor, com carinho, sabendo que a nossa jornada estamos passando por uma vida de peregrino nessa terra. E a vida de peregrino é interessante porque nós sabemos de onde viemos e nós sabemos para onde nós vamos. Infeliz daquele que não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. Por isso que a amada igreja já tem um bálsamo no coração, uma alegria no coração, que nós sabemos que no momento que nós fecharmos os olhos aqui, estaremos na frente do nosso Pai. Amém, igreja? Aleluia! E hoje estaremos ministrando a palavra. Poderia preparar uma palavra excepcional, com um estudo maravilhoso, uma coisa esplendorosa. Poderia falar sobre Daniel, capítulo 7, ou entrar na parte de Apocalipse, trazer um estudo tremendo, a qual poderia 50% da igreja não entender o que eu estava falando. Por isso que eu pedi para Deus, Deus, me coloca uma palavra simples no meu coração, que possa atingir, igual a palavra do pastor que pregou domingo, uma palavra com unção, que entrou no nosso coração com bálsamo de Gileade. Entrou no nosso coração uma palavra que atingiu o alvo. E eu peço para Deus, Deus, revela no meu coração algo que a igreja possa tomar posse, que a igreja possa tomar posse da bênção, guardar no coração a promessa e fazer e mudar de atitudes. A palavra do Senhor é tremenda, que quando nós estamos pregando, nós podemos pregar o mais simples do Evangelho. E se a pessoa estiver na bênção, estiver na graça, na unção, ele aceita com o poder de Deus. Agora, se estiver com a vida desmantelada, alguma coisa complicada, ele fala, nossa, o irmão está pregando para mim essa palavra dura, palavra que arrebenta o coração. Então a palavra do Senhor o pregador saiu para semear e lança a semente, e aquilo que você guardar no coração, Deus vai transformar em bênção nessa noite. Amém, igreja? Amém. Hoje nós estaremos falando sobre a palavra de Jesus, uma preciosa parábola de Jesus. Jesus, ele simplificava as palavras numa forma ilustrativa, ele fazia a sua ilustração e lançava para o povo. E nós vemos ali que Jesus, ele passou por grandes testes. Assim como nós somos testados, Jesus também passou por testes. E nós vemos ali que quando um sábio chegou na sua presença, quis testar Jesus, como nós somos testados no dia a dia. Quando o sábio chegou na presença dele, chegou falando, Senhor, mas o que eu posso fazer para ganhar a salvação? E hoje são as perguntas que o mundo faz para nós hoje. E essa pergunta foi feita ali no livro de Lucas, o único livro que falou sobre a parábola do bom samaritano. Hoje nós vamos estar falando sobre alguns personagens. Você pode ter ouvido essa palavra várias vezes, pode até saber como é que vai ser o final. Você acha que vai saber como vai ser o final. Hoje nós vemos ali o sacerdote desviando aquele que precisava da ajuda. Nós vemos o levita desviando. E nós vemos ali o sacerdote ajudando, o samaritano dando a sua ajuda. E no mundo espiritual nós vemos essa palavra que ela fala sobre salvação,
Essa palavra fala sobre cura divina. Essa palavra de Deus, ele fala sobre propósitos. E é hoje que a igreja está precisando. Cura divina, unção, alegria, propósito, o recolher, o receber. São vários pontos que nós vamos ver aqui, vários passos que o samaritano deu, que a igreja há necessidade de copiar os passos que ele deu. Hoje nós vamos focar somente no samaritano, naquele que fez a boa obra, naquele que pregou não só a palavra, mas ele viveu a palavra. Ele mostrou em atitudes, coisa que precisamos nesses dias, atitudes cristãs. Segundo o estudioso, um pregador, um grande pregador, que eu não lembro o nome dele, ele fala na pregação dele: pregue a palavra, viva a palavra. Se precisar, abra a Bíblia. Isso quer dizer o quê? Temos que viver o testemunho, caráter cristão e por aí afora. Então hoje nós vamos ver os propósitos da igreja nos dias de hoje. Uma palavra que foi pregada há 2000 anos atrás. E ela veio para chegar no dia de hoje e entrar com renovo em nossos corações. Essa ilustração que estamos fazendo aqui, essa parte de introdução da palavra de Deus, é que Deus está preparando o teu coração. O que vai vir? No que Ele vai focar? Falar sobre atitudes nos dias de hoje. A qual nós empunhamos uma bandeira. Nós empunhamos a bandeira aqui no nosso ministério, sobre evangelização, sobre a palavra de Deus, sobre o crescimento, sobre cuidado. E é o que nós vamos ver aqui na parábola do bom samaritano. E para não ficar somente nas minhas palavras, vamos abrir a palavra do Senhor ali no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Se puder colocar aqui na tela. 10, 25. Mesmo assentado, igreja, quem achou, diga amém. Amém? Amém, glórias a Deus. E eis que levantou-se um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: O que está escrito na lei? Como lês? E ele respondeu, disse: Amarás ao Senhor de todo o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu coração e de toda a tua alma, o teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma. Palavra tremenda. E com todas as suas forças, e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondendo bem: Fazei isso e viverás. Aqui vocês vão ver uma batalha teológica, uma batalha de teologia. Aqui, um homem conhecedor da palavra, querendo testar Deus, fazendo perguntas intrigantes para Jesus. E ele continua aqui e disse, respondendo: Fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, a si mesmo, disse: E a quem é o próximo? E a quem é o próximo? E quem é o meu próximo? Aqui nós vemos, igreja amada, a palavra sendo pregada, a palavra sendo exaltada, a palavra sendo questionada. Vemos aqui quando Jesus, ele entrou na parábola aqui dizendo, e respondeu Jesus já foi para a palavra, ilustrando. Ele não queria debater com aquele homem, Jesus viu que aquele homem quis constranger Jesus em algumas perguntas. E Jesus disse, e respondeu Jesus e disse: Descia um homem de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores.
Aqui vocês vão identificar quem são os salteadores, os quais os despojaram, o espancaram e o retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente desciam pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Aí esse certo sacerdote ficou interessante. E vendo, passou de largo. Então o sacerdote passou do lado. E de modo igual também descia um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Vamos dizer que um passou de um lado, o outro passou do outro. Pode ser que um até criticou o outro. Você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada? Então, aqui não é o foco da palavra não é nesses dois personagens. Nós vamos focar no samaritano. Mas, entra como solução, um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe um azeite e um vinho, e o pondo sobre a cavalgadura, levou a uma estalagem e o curou. E cuidou dele. E partindo do outro dia, tirou os 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro. E disse-lhe, cuidai dele, e tudo que o demais gastares, eu te pagarei. Quando voltar, qual, pois, desses 3, que parece que entendeu que o próximo estava caído nas mãos dos salteadores? Igreja amada, vemos aqui uma passagem muito conhecida da igreja. Eu fiz questão de ler a passagem inteira para que nós possamos entender o foco nosso hoje. O foco hoje não é nós criticarmos aquele que não faz. O foco hoje não é criticar o sacerdote que passou de largo. O foco hoje não é criticar o levita que passou do outro lado. Nós vamos focar hoje nos passos que o samaritano deu, as atitudes que ele deu, para que pudesse haver cura naquele local. Hoje nós não estamos em fase de crítica. Hoje nós não estamos na fase de estar batendo. Nós estamos na fase de desprender o amor. Então, essa atitude que o sacerdote fez aqui, que é uma atitude de amor, nós vamos entender ali na passagem aonde está as mãos de Jesus e aonde está as atitudes da igreja. E o que nós podemos pegar como exemplo nessa passagem. Vemos ali o primeiro passo que o sacerdote deu, foi se importar. Ele se importou. Primeiro passo, ele parou e viu o cidadão caído. A igreja está se importando com aquele que está caído? A igreja está se importando com aquele que está meio morto? Hoje nós vemos uma multidão de meio morto. Assim como nós vemos Jesus se importando com o meio morto. Ele veio pelo meio morto, ele veio por nós, ele veio por aquele pecador, ele pagou um preço, houve uma história, houve uma situação, houve uma moeda que foi paga. Também pelo meio morto. O samaritano, primeiro passo, ei, algo está acontecendo. E é o que a igreja precisa ver. Ei, algo está acontecendo com esse mundo. Algo diferente está acontecendo. Então, a primeira situação que o samaritano teve é a compaixão. Diga comigo, compaixão. Amém. A igreja participativa, ela grava, quando você fala, o teu cérebro começa a raciocinar sobre aquilo. E o teu cérebro manda mensagem para o coração e fala assim, guarda essa palavra. Então a primeira característica do samaritano que teve foi a compaixão. Ele pensou, ei, algo diferente está acontecendo. Jesus teve compaixão de nós. Quando ele pagou o preço, a compaixão foi grande. Quando o sacerdote viu aquele homem caído, ele não fez atitudes que passasse direto, pré-julgamento. Teve compaixão.
Ele podia rotular, é mais um moribundo, é mais um sem graça, mais conhecido como desgraçado, sem a graça de Deus. Ele podia fazer isso, passar batido. Porque aquele lugar, o caminho daquele lugar, onde tinha salteadores, era a distância de Jericó, ali a Jerusalém, que fazia aquele trajeto, era muito íngreme. Então tinha montanhas, tinha pedras, tinha buracos, onde as pessoas, o inimigo se escondia em várias situações. E o inimigo está judiando desse povo, está escondido no meio das pedras, está em cavernas, em buracos. Está castigando o mundo, está batendo forte. Aqui meio morto, a gente vê pessoas como se fosse meio zumbi. Só que houve alguém que se portou. Houve alguém que teve compaixão. A igreja com amor. A igreja despertada no amor. O mesmo amor que Jesus declarou pela noiva. Nós declaramos como igreja, um olhar diferente, mudar o olhar. O segundo passo que nós vemos ali foi uma atitude do bom samaritano. Eu vou dizer bom cristão, bom samaritano. Nós como cristãos, a gente pode fazer algumas conjecturas. Nós podemos ir para o cenário e navegar no cenário. Essa é a alegria de nós como cristãos. A gente pode ir lá no lugar lá e ver o pessoal saindo fora. Um descendo para um lado, o outro descendo para o outro. E vendo ali a segunda atitude do nosso amigo, bom cristão, samaritano. Ele desceu da sua cavalgadura. Então ele quebrou primeiro a rotulagem. Aquela rotulagem que nós fazemos, ele não rotulou, ele se importou. A igreja que se importa. Então, quando ele desceu da sua cavalgadura e foi em direção àquele que estava ali, machucado, já não podia andar com suas próprias pernas, já não estava tendo visão nenhuma, já estava tudo machucado. Vemos ali que aquele homem chegou, desceu, e foi se importar. Ele desprendeu do seu tempo, ele desprendeu da sua situação, do seu dia a dia, ele parou tudo e se importou. Assim como Jesus, ele simboliza esse homem também que desceu do céu, desprendeu de toda a sua glória, tirou toda a sua glória como Deus e desceu nesse homem e se importou por nós estarmos aqui nessa cadeira tão almofadada, tão gostosa. Se importou por nós. E se importou por aquele que está moribundo também. Aquele que está na rua. Aquele que está sem a graça dele. Então, a partir do momento que ele teve a atitude, segunda palavra, atitude, igreja, fale, atitude. Atitude do bom. A mesma atitude que nós vemos simbolicamente de Jesus descer do céu e vir aqui pagar um preço para um resultado, esse homem também desceu da sua cavalgadura, foi até o moribundo e falou, amigo, está tudo bem? Faz quanto tempo você não fala isso? Amigo, está tudo bem? Irmão, está tudo bem? Pastor, está tudo bem? Missionário, está tudo bem? Pessoal do louvor, como que está? Está tudo bem? Irmãozinho, ô vizinho, está tudo bem aí? Pessoal da empresa, está tudo bem com você? Ou se importar, a igreja que se importa, a igreja clama, a igreja ora, a igreja está alinhada, mas a igreja está se importando por aquele que está caído. Então Jesus, no plano de salvação, ele desprendeu, ele desceu do seu tempo por um propósito. Estamos fazendo isso? Se importando? Gastando tempo? Eu acredito que Deus colocou essa palavra no coração por cima do nosso propósito que nós estamos projetando. O que está na prancheta do pastor, o que está na prancheta do missionário, o que está é multidão.
Só que para nós alcançarmos a multidão, vai ter que rasgar muitas situações, muitos protocolos, muitas situações vão ter que se alinhar para que venha romper as coisas acontecer. Então é o segundo passo que esse homem deu, esse bom samaritano, esse bom cristão, ele foi o quê? Ele teve o se importar. Ele desceu e chegou junto e viu a necessidade daquele que estava no mundo, sofrendo, batido, uma tristeza profunda, precisando de cura, precisando de salvação, precisando de uma ajuda, um levanta, irmão. O terceiro passo que nós vemos ali, ele desceu da cavalgadura, ele aproximou-se daquele que precisava. Então ele não ficou de longe. Ele podia fazer o pré-julgamento, como eu disse, mas ele aproximou-se. Aproximar-se com propósito. Nada avulso, nada aleatório. Ele chegou com propósito e ele fez aquilo que estava no seu coração. São atitudes e passos. Pode ver que teve um processo ali, teve compaixão, a primeira atitude, teve ali a situação de descer e chegar. São os 3 passos para o começo do evangelismo. São os 3 passos para que possa haver a mudança. São os 3 passos que a igreja tem que chegar, é ter amor no coração, é chegar perto e perguntar, está acontecendo alguma coisa? E vemos aqui que quando Jesus, ele pagou esse preço, ele se importou. E nós estamos vendo que essa palavra ela está se desenhando, que a mesma situação que acontece com Jesus, acontece com a amada igreja, e nós se constrangemos mais, porque nós não estamos fazendo. Eu falo porque a palavra atingiu primeiro o meu coração. E quando a palavra atinge primeiro o coração do pregador, ela desce rasgando. A quarta atitude que nós vemos, pode ver, irmão, que é uma palavra bem simples. Já estou até na metade da palavra já, de tão simples que ela é. Você viu que eu fiz uma introdução, logo mais fiz o começo, já estamos na metade dela. Só que a metade é mais gloriosa. A metade dela, onde está ali o segredo da igreja, onde nós vemos a metade dela, que quando nós vemos ali o processo de cura, o processo de evangelização, o processo de tratamento que teve com esse homem que estava ali. Compaixão, atitude, aproximou-se. Aproximar-se. Anote lá, terceiro passo. Senão você vai perguntar para mim, pastor, esqueceu o terceiro passo. Aproximar-se. Tem gente que gosta de anotar. Terceiro passo. Dá um jeito aí, igreja. Dá um jeito, tem que aproximar, né, pastor? Se não abrir a boca, as coisas não acontecem. Se não testemunhar, as coisas não acontecem. Chegue junto, chegue naquele que está precisando, chegue naquele que você está vendo que está triste, chegue naquele que você vê que é pecador, chegue naquele que está precisando, aproxime-se, esse é o terceiro passo. E o quarto passo nós vemos o quê? Tratamento. Ele foi ali, ele untou as feridas, ele fez um curativo. Ali nós vemos ali que ele simbolizava a igreja. E ali nós vemos que ele tinha óleo e ele tinha vinho. Ali a palavra diz que ele tinha azeite e ele tinha o vinho. Ali nós vemos ali que aquele que não anda com azeite de um lado e vinho do outro, não é um bom cristão. Que o azeite, ele simboliza o quê? A unção. E o vinho simboliza o quê? A alegria. Então, um bom cristão, ele tem que ter unção e tem que ter alegria para dar o testemunho.
verdadeiro de um bom cristão. Então nós vemos ali que ele fez, ele foi e curou o rapaz, ele fez o tratamento, ele fez a cura interior, ele fez o tratamento, ele fez ali a cura, curou as feridas. E hoje, como que nós vamos curar a ferida daquele que precisa? Palavras de bênção, palavras de Jesus, cura interior, tratamento espiritual. Vemos aqui que ele, quando ele chegou ali com o óleo para tratamento, a unção faz a diferença. A unção da igreja. A igreja tem que ter alegria, amém, glórias a Deus, com louvores, hinos entoados, alegria do sorriso, você dar um abraço no irmão, você trocar o cálice com o irmão. Essa é unção. A alegria. O cristão não com a cara amarrada. O cristão assoviando, um hino. Tinha uma empresa que eu trabalhava, eu sempre contava, estava subindo o hino, de repente o rapaz chegou, o senhor é cristão, né? Eu vejo que você fica subindo o hino. Então o cristão ele se identifica só de assobiar o hino, cantarolando. Quando eu vejo, chega a pessoa, ei, mas você é cristão? Sou. Louvor na boca. O Espírito Santo diz que formoseia o rosto. Quem disse que eu tenho mais que 50 anos? Jovenzão, né, pastor? A unção dá diferença em nossa vida. As pessoas veem a diferença em nós, só que nós temos que fazer o quê? Aproximar, chegar e fazer a cura. Aqui nós vemos Jesus. O que ele fez conosco, igreja? O que ele fez com o nosso coração? Irmão, eu antes de ser cristão era um poço de sentimento, um poço de amargura, um poço de complexo. De repente Jesus começou, trata aqui, modela aqui, tira um pouquinho aqui, faz a obra aqui, mexe com o caráter, trata aqui, dá a cura, dá a unção, dá a alegria, e eu estou regozijando na alegria com o Senhor. A unção que faz diferença em nossas vidas, ele traz cura, e a cura, ela fica estabelecida porque Jesus entra de fato em nossos corações. Então você está vendo que está tendo um elo aqui que não está ligando a corrente, tem um elo quebrado entre nós, que somos igreja, e o mundo, porque eles pré-julgam a gente, eles falam sobre nós que estamos errados, eles falam tudo que nós fazemos errado. Só quando a gente quer dar uma palavra de bênção, parece que falta algo. E é isso que nós temos que descobrir. Depois que a igreja descobrir o que falta para que possamos atingir aquele que precisa, aí as coisas acontecem. O que falta? A unção e a alegria. A unção do Espírito. O Espírito, você pode ver que o Espírito começou a agir aqui, nessa cura. Vemos aqui a atitude dele, o que é? É o propósito. Quarto passo, o propósito. A igreja com propósitos. A igreja com metas estabelecidas. A igreja com, vamos fazer assim? Vamos ter compaixão? Amém? Vamos. Vamos se aproximar? Vamos. Vamos tratar? Vamos. Vamos curar? Vamos. A igreja com propósito. O quinto passo, nós vemos ali que quando ele chegou, ele fez o quê? Ele colocou o homem na cavalgadura, ele colocou o homem em cima de um cavalo. Eu acredito que não subiu os dois no cavalo. Aquele rapaz colocou aquele homem machucado no cavalo e foi andando do lado. Andar do lado. O que significa andar do lado? Passou por um processo de cura, passou por um processo de conversão, não larga aquele. Não fala, você já está bom, caminhe sozinho. Tem que andar junto. Tem que estar do lado. Tem que cavalgar. Pagar o preço junto. Caminhar junto. Então aquele homem estava caminhando. Não faça assim, irmão. Largue disso. Pare com isso.
Isso quer dizer o quê? Evangelismo. Ah, mostrou Deus, então mostra Jesus. Mostrou Jesus, mostra o Espírito Santo. Mostrou o Espírito Santo, mostra os livros da Bíblia. Mostrou o livro da Bíblia? Começa um estudo. Começou o estudo? Traga para a amada igreja. Então, o quinto passo ali, nós vemos ali que é andar junto. Coisas que o bom samaritano, o bom cristão, pagou o preço. Jesus não nos deixou, irmão. Eu vejo ali o mistério, quando nós estamos ali na Santa Ceia, ceia maravilhosa, que nós vemos quando Jesus fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vemos ali que nós fazemos parte da ceia, nós vemos ali o antigo, a saída do Egito, o ontem. Nós vemos Jesus no momento que Ele está ceando, o hoje. E nós vemos o nosso futuro ceando com Ele lá em cima. Então, essas mesmas 3 fases de Jesus, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, quer dizer que Ele está andando conosco. A igreja pode dar um amém? Amém. Assim como Jesus está andando conosco, nós temos que andar com aquele que está caminhando os primeiros passos também. E Ele foi andando, e onde que Ele chegou? Na estalagem. E o que simboliza a estalagem? A igreja. Vemos aqui que esse rapaz, esse bom samaritano, o que ele fez? Ele fez de tudo para trazer para a igreja. O congregar, o andar junto, o andar os primeiros passos. Congregar. Esse é o passo que ele mostrou ali, olha, você vai ficar aqui, você vai ser cuidado. E nós vemos aqui, quem está cuidando da estalagem ali, é o homem que cuida da estalagem. O que simboliza? Aquele que está presente no nosso dia a dia, o Espírito Santo. Aleluia, a revelação aí, manto de mistério. Então, o dono da estalagem está ali, o Espírito Santo agindo. De repente chega aquele que está sendo tratado, as feridas já estão sendo curadas, o óleo já está derramado, o azeite está sendo, tudo está acontecendo. E o Espírito Santo faz o quê? Sela. Aleluia. Agora nós vemos o mistério. O 6º passo é o congregar. E o 7º passo para nós encerrar. Pagar o preço. Meu Deus do céu. Quem está disposto a pagar o preço? 2 dinheirinhos só, irmãos. Pagar o preço. A igreja entrar como uma igreja intercessora. A igreja que pagar o preço para a cura. Vemos ali, nós vemos todos os passos que foram dados. Jesus se mostrou presente em todos os passos. Jesus pagou um preço. Mas, pastor, qual que é esse preço que o senhor fala? A intercessão. Interceder. Pagar o preço, o que é? É estar junto. É aquela plantinha que está meio galinho mole. É chegar à terra. É regar com uma aguinha. Graças a Deus, igreja, posso testemunhar que o meu processo de conversão foi muito bom. Graças a Deus. Passei por todas as fases de cura. Veio o vento na minha vida. Pouquíssimas pessoas perguntaram, pastor, você está bem? Pastor, vem aqui em casa tomar um café. Não conheço o Senhor, mas eu quero chegar perto do Senhor. Então, esses 2 anos e pouco que eu passei, se eu não tivesse firmado, se não tivesse firmado no tronco, se eu firmasse só nas folhas, eu tinha caído. Mas se eu não tivesse firmado no tronco mesmo, na raiz de Jessé, na raiz de Davi, se não tivesse tomado ali um processo de boa conversão, se dependesse de uma palavra amiga, eu poderia até não ter recebido essa palavra. Muitos não se importaram, muitos pré-julgaram, muitos não se aproximaram, muitos não quiseram também pagar o preço. Por isso que eu falo, tem muita gente boa lá fora, igreja.
Tem muitos desviados com graça, que perderam o encanto. Então, o que precisa a igreja hoje é pagar o preço de intercessão. É pagar o preço para estar vivendo em comunhão. Hoje nós vemos ali o bom samaritano, para nós fazermos o resumo da palavra, que eu quero que o Senhor, o Espírito Santo, coloque no teu coração. O que é o ser um bom samaritano? É ser um bom cristão. O samaritano, o que ele estava? Ele estava disposto a se envolver. Estava disposto a se envolver. Vamos? Vamos. Topas? Topos. Vamos fazer? Vamos descer. Vamos lá junto. Então, o bom samaritano, o bom cristão, ele se envolve. O segundo passo do bom samaritano, o que ele é? Ele ignorou o pré-julgamento. Eu acho que isso aí não vale nada. Eu acho que não vai dar. Eu acho que não tem jeito. Aqui é tudo... Não adianta, aqui não tem jeito. Vamos mudar para outra vila. Você faz aquele conceito que você pensa que é um preconceito, achando que não tem jeito. Terceiro passo, o irmão ele tinha tempo para gastar. Ele tinha ali que várias características que nós podemos ver ali, que ele tinha caráter, ele tinha crédito, mas a única coisa que ele tinha de bom era tempo para gastar em ajudar aquele que precisava. Nossa, isso bateu de cheio em mim, pastor. Sem tempo. Maravilha. Jesus atinge o alvo. Gastar tempo. O bom samaritano, o bom cristão, o que ele tinha? Uma boa reputação, tinha o caráter, porque se ele chegasse ali e falasse, viu, eu vou deixar 2, e se ele gastar, não. No que acabou os 2 créditos dele, eu já vou tirar ele para fora. Ou o bom samaritano levar ele até no começo da cidade, viu, se vira por aqui que eu vou fazer obra pela metade. Eu vou deixar você aqui daqui para frente você se vira. Você vai achar alguém para te ajudar, se vira nos 30. Não, ele levou, fez a fase 1, a fase 2, a fase 3, ele foi ali, ele tinha crédito. Não, senhor, tudo bem, acho que ele tinha ali uma reputação boa, ele tinha caráter. Eu vou lá, eu vou subir. Cuida dele, irmão, para fechar a mensagem dessa noite. Eu vou subir aqui. Cuida do meu povo, cuida daquele que está doente, cuida daquele que está precisando, cuida do pecador. Daqui a pouco eu volto e pago aquele que está precisando. Aqui vemos Jesus falando, igreja. Ele foi, deixou pago o preço. E se tiver alguma diferença aqui, ele vai pagar o resto. Irmão, nós vemos uma salvação aqui, nós vemos uma palavra de bênção, uma palavra de cura, uma palavra... O que nós precisamos hoje? É se levantar. É se levantar, a igreja se levanta, vamos orar. Gostaria de convidar o grupo de louvor aqui na frente. A igreja se levantando. A igreja clamando. A igreja nos passos do bom samaritano. Você viu como a gente não focou nos sacerdotes, não quebramos o levita, não criticamos. Mas eu acho, nós não criticamos o teólogo, nós não fomos falar daquele que sabe muito de teologia, nós somos no básico. O bom samaritano. Senhor, ensina-me a orar. Senhor, ensina-me a buscar. Senhor, ensina-me a evangelizar. Senhor, ensina-me a pagar o preço. Eu posso falar assim, mas a igreja fala, nossa, mas o Senhor já ensinou a evangelizar, já ensinou a pagar o preço. O que falta? Colocar em prática. Pequenas atitudes, pequenos focos. O que nós precisamos aqui? Incendiadores.
Precisamos de incendiar. Palavra, se não for para evangelizar, ela vai agir de cura. Se ela não agir de cura, ela vai agir como bênção. Se ela não agir como bênção, ela vai constranger o pecador. Mas alguma atitude ela vai ter que mudar, ela vai ter que fazer. Porque a palavra ela é verbo, e o verbo se fez carne. E o verbo ele faz atitudes de mudança. Graças a Deus, nós temos a unção do Espírito Santo. E assim como o dono da estalagem, o dono da igreja, que nós vemos Jesus, ele falou assim, ele aprovou a atitude do bom cristão, do bom samaritano. Boa, garoto. Deus vai te recompensar. Boa, garoto, pelas atitudes que você fez. Imagine você chegar no céu e Deus falar para você, boa, garoto, pelas atitudes que você fez. Boa, garoto, pelas almas que você ganhou, pelo aquilo que você falou, pelo teu bom testemunho, pelo teu caráter, pelas tuas atitudes, pela tua compaixão. Eu não paguei o preço de graça. Eu não morri de graça, de braços abertos naquela cruz, levando chicotada. Houve um preço pago. Hoje o que nós vemos é um evangelismo fraco, anêmico, poucas atitudes, muito preconceito, pessoas morrendo. O que arde no coração da liderança é para contagiar todos, de uma compaixão, para que nós possamos andar juntos, para que nós possamos fazer essa cura naquele que precisa. É para que nós possamos passar o óleo da unção para ver cura, derramar o vinho da alegria para ter alegria na vida das pessoas. O propósito da igreja, pela vida de um bom samaritano. E nós somos samaritanos. O samaritano ele era perjugado, ele era uma raça que era misturado. Era judeus que se relacionaram com outro povo e ficou o povo de Samaria. Nós somos samaritanos, porque nós também não somos original. Nós somos gentil, um pouco de assumidos do cristianismo. Então a promessa é para o povo de lá. Nós fomos alcançados pelo que nós ouvimos. Alcançado pelo que nós ouvimos. E vamos trazer novidade de vida para aqueles que precisam. Vamos louvar a igreja, agradecer a Deus por uma palavra que o Espírito Santo possa completar no seu coração, que caia por terra toda a palavra que entrou como arrogante no teu ouvido, que eu não quis ser arrogante, e que o Espírito Santo possa traduzir de uma forma sublime, e que a unção do Espírito Santo possa manifestar nesse lugar, e que nos possa nos ensinar e nos ajudar a melhorar a cada dia como cristãos verdadeiros na presença de Jesus.